O capítulo número 6 do livro de Esther trata sobre Amã é obrigado a honrar Mardoqueu. Então, trata sobre essa história em que Amã, que é inimigo dos judeus, é obrigado a trazer honras a Mardoqueu, que é um judeu. Então vamos lá, eu estou aqui nesse canal gravando todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ou seja, do primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis, até o último livro da Bíblia, que é Apocalipse. E eu já fiz isso, de gravar todos os capítulos, dos seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e atualmente estou no livro de Esther. Então estou seguindo a ordem correta, ou melhor, não que seja a ordem correta, mas a ordem que os livros da Bíblia estão dispostos. Beleza? Então vamos ao capítulo 6, Amã é obrigado a honrar Mardoqueu, um capítulo com apenas 14 versos. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir. Por isso ordenou que trouxessem o livro das crônicas do seu reinado e que o lessem para ele. O rei do quê? Do Império Persa. Xerxes, no caso. E foi lido o registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio e que haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. Que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. Seus oficiais responderam: nada lhe foi feito. O rei perguntou: quem está no pátio? Ora, Amã havia acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei o enforcamento de Mardoqueu na forca que ele lhe havia preparado. Os oficiais do rei responderam: é Amã que está no pátio. Façam-no entrar, ordenou o rei. Entrando Amã, o rei lhe perguntou: o que se deve fazer ao homem que o rei tem o prazer de honrar? E Amã pensou consigo: a quem será? A quem o rei teria prazer de honrar, senão a mim? Por isso respondeu ao rei: ao homem que o rei tem prazer de honrar, ordena que traga um manto do próprio rei e um cavalo que o rei montou e que ele leve o brasão do rei na cabeça. Em seguida, sejam o manto e o cavalo confiados a alguns dos príncipes mais nobres do rei e ponham eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar e o conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. O rei ordenou então a Amã: vá depressa apanhar o manto e o cavalo e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Ele está sentado junto à porta do palácio real, não omita nada do que você recomendou. Então Amã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com o manto e o conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando à frente dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. Que loucura, né, cara? Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do palácio real. Amã, porém, correu para casa com o rosto coberto, muito aborrecido, e contou a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo o que lhe havia acontecido. Tanto os seus conselheiros como Zeres, sua mulher, lhe disseram: visto que Mardoqueu, diante de quem começou a sua queda de origem judaica, você não terá condições de enfrentá-lo, sem dúvida você ficará arruinado. E, quando ainda conversavam, chegaram os oficiais do rei e, às pressas, levaram Amã para o banquete que... Enquanto ainda conversavam, chegaram os oficiais do rei e às pressas levaram Amã para um banquete que Esther havia preparado. Bom, deixa eu só retornar, que eu acabei me distraindo, no verso 6, né? Entrando Amã, o rei lhe perguntou: essa parte eu li aqui. O rei ordenou então a Amã: vá depressa apanhar... Não, essa parte também li. Então, em seguida, voltando ao verso 9. Em seguida, seja o manto e o cavalo confiados... Ordena que tragam um manto do próprio rei e um cavalo que o rei montou e ele leve o brasão do rei na cabeça. Em seguida, sejam o manto e o cavalo confiados a alguns dos príncipes mais nobres do rei e ponham eles um manto sobre o homem que o rei deseja honrar e o conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. O rei então ordenou a Amã: vá depressa apanhar o manto e o cavalo e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Pois é. Bom, então no próximo vídeo, capítulo 7, né, que trata sobre o enforcamento de Amã. No vídeo anterior eu tratei sobre o pedido de Esther ao rei, capítulo 5, que eu deixaria aqui no final. Valeu! O capítulo número 6 do livro de Esther trata sobre Amã é obrigado a honrar Mardoqueu. Então, trata sobre essa história em que Amã, que é inimigo dos judeus, é obrigado a trazer honras a Mardoqueu, que é um judeu. Então vamos lá, eu estou aqui nesse canal gravando todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ou seja, do primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis, até o último livro da Bíblia, que é Apocalipse. E eu já fiz isso, de gravar todos os capítulos, dos seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute,
1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e atualmente estou no livro de Esther. Então estou seguindo a ordem correta, ou melhor, não que seja a ordem correta, mas a ordem que os livros da Bíblia estão dispostos. Beleza? Então vamos ao capítulo 6, Amã é obrigado a honrar Mardoqueu, um capítulo com apenas 14 versos. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir, por isso ordenou que trouxessem o livro das crônicas do seu reinado e que o lessem para ele. O rei do quê? Do Império Persa. Xerxes, no caso. E foi lido o registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio e que haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. Que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. Seus oficiais responderam, nada lhe foi feito. O rei perguntou, quem está no pátio? Ora, Amã havia acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei o enforcamento de Mardoqueu na forca que ele lhe havia preparado. Os oficiais do rei responderam, é Amã que está no pátio. Façam-no entrar, ordenou o rei. Entrando Amã, o rei lhe perguntou, o que se deve fazer ao homem que o rei tem o prazer de honrar? E Amã pensou consigo, a quem será? A quem o rei teria prazer de honrar, senão a mim? Por isso respondeu ao rei, ao homem que o rei tem prazer de honrar, ordena que traga um manto do próprio rei e um cavalo que o rei montou e que ele leve o brasão do rei na cabeça. Em seguida, sejam o manto e o cavalo confiados a alguns dos príncipes mais nobres do rei e ponham eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar e o conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele. Isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. O rei ordenou então a Amã, vá depressa apanhar o manto e o cavalo e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Ele está sentado junto à porta do palácio real, não omita nada do que você recomendou. Então Amã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com o manto e o conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando à frente dele. Isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. Que loucura, né, cara? Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do palácio real. Amã, porém, correu para casa com o rosto coberto, muito aborrecido, e contou a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo o que lhe havia acontecido. Tanto os seus conselheiros como Zeres, sua mulher, lhe disseram, visto que Mardoqueu, diante de quem começou a sua queda de origem judaica, você não terá condições de enfrentá-lo, sem dúvida você ficará arruinado. E, quando ainda conversavam, chegaram os oficiais do rei e, às pressas, levaram Amã para o banquete que... Enquanto ainda conversavam, chegaram os oficiais do rei e às pressas levaram Amã para um banquete que Esther havia preparado. Bom, deixa eu só retornar, que eu acabei me distraindo, no verso 6, né? Entrando Amã, o rei lhe perguntou, essa parte eu li aqui, o rei ordenou então a Amã, vá depressa apanhar... Não, essa parte também li. Então, em seguida, voltando ao verso 9, em seguida, seja o manto e o cavalo confiados... Ordena que tragam um manto do próprio rei e um cavalo que o rei montou e ele leve o brasão do rei na cabeça. Em seguida, sejam o manto e o cavalo confiados a alguns dos príncipes mais nobres do rei e ponham eles um manto sobre o homem que o rei deseja honrar e o conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele. Isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. O rei então ordenou a Amã, vá depressa apanhar o manto e o cavalo e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Pois é. Bom, então no próximo vídeo, capítulo 7, né, que trata sobre o enforcamento de Amã. No vídeo anterior eu tratei sobre o pedido de Esther ao rei, capítulo 5, que eu deixaria aqui no final. Valeu! O capítulo número 6 do livro de Esther trata sobre Amã é obrigado a honrar Mardoqueu. Então, trata sobre essa história em que Amã, que é inimigo dos judeus, é obrigado a trazer honras a Mardoqueu, que é um judeu. Então vamos lá, eu estou aqui nesse canal gravando todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ou seja, do primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis, até o último livro da Bíblia, que é Apocalipse. E eu já fiz isso, de gravar todos os capítulos, dos seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e atualmente estou no livro de Esther. Então estou seguindo a ordem correta, ou melhor, não que seja a ordem correta, mas a ordem que os livros da Bíblia estão dispostos. Beleza? Então vamos ao capítulo 6, Amã é obrigado a honrar Mardoqueu, um capítulo com apenas 14 versos. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir, por isso ordenou que trouxessem o livro das crônicas do seu reinado e que o lessem para ele. O rei do quê? Do Império Persa.
Xerxes, no caso. E foi lido o registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio e que haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. Que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. Seus oficiais responderam, nada lhe foi feito. O rei perguntou, quem está no pátio? Ora, Amã havia acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei o enforcamento de Mardoqueu na forca que ele lhe havia preparado. Os oficiais do rei responderam, é Amã que está no pátio. Façam-no entrar, ordenou o rei. Entrando Amã, o rei lhe perguntou, o que se deve fazer ao homem que o rei tem o prazer de honrar? E Amã pensou consigo, a quem será? A quem o rei teria prazer de honrar, senão a mim? Por isso respondeu ao rei, ao homem que o rei tem prazer de honrar, ordena que traga um manto do próprio rei e um cavalo que o rei montou e que ele leve o brasão do rei na cabeça. Em seguida, sejam o manto e o cavalo confiados a alguns dos príncipes mais nobres do rei e ponham eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar e o conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele. Isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. O rei ordenou então a Amã, vá depressa apanhar o manto e o cavalo e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Ele está sentado junto à porta do palácio real, não omita nada do que você recomendou. Então Amã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com o manto e o conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando à frente dele. Isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. Que loucura, né, cara? Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do palácio real. Amã, porém, correu para casa com o rosto coberto, muito aborrecido, e contou a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo o que lhe havia acontecido. Tanto os seus conselheiros como Zeres, sua mulher, lhe disseram, visto que Mardoqueu, diante de quem começou a sua queda de origem judaica, você não terá condições de enfrentá-lo, sem dúvida você ficará arruinado. E, quando ainda conversavam, chegaram os oficiais do rei e, às pressas, levaram Amã para o banquete que... Enquanto ainda conversavam, chegaram os oficiais do rei e às pressas levaram Amã para um banquete que Ester havia preparado. Bom, deixa eu só retornar, que eu acabei me distraindo, no verso 6, né? Entrando Amã, o rei lhe perguntou, essa parte eu li aqui, o rei ordenou então a Amã, vá depressa apanhar... Não, essa parte também li. Então, em seguida, voltando ao verso 9, em seguida, seja o manto e o cavalo confiados... Ordena que tragam um manto do próprio rei e um cavalo que o rei montou e ele leve o brasão do rei na cabeça. Em seguida, sejam o manto e o cavalo confiados a alguns dos príncipes mais nobres do rei e ponham eles um manto sobre o homem que o rei deseja honrar e o conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele. Isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. O rei então ordenou a Amã, vá depressa apanhar o manto e o cavalo e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Pois é. Bom, então no próximo vídeo, capítulo 7, né, que trata sobre o enforcamento de Amã. No vídeo anterior eu tratei sobre o pedido de Ester ao rei, capítulo 5, que eu deixaria aqui no final. Valeu! O capítulo número 6 do livro de Ester trata sobre Amã é obrigado a honrar Mardoqueu. Então, trata sobre essa história em que Amã, que é inimigo dos judeus, é obrigado a trazer honras a Mardoqueu, que é um judeu. Então vamos lá, eu estou aqui nesse canal gravando todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ou seja, do primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis, até o último livro da Bíblia, que é Apocalipse. E eu já fiz isso, de gravar todos os capítulos, dos seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e atualmente estou no livro de Ester. Então estou seguindo a ordem correta, ou melhor, não que seja a ordem correta, mas a ordem que os livros da Bíblia estão dispostos. Beleza? Então vamos ao capítulo 6, Amã é obrigado a honrar Mardoqueu, um capítulo com apenas 14 versos. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir, por isso ordenou que trouxessem o livro das crônicas do seu reinado e que o lessem para ele. O rei do quê? Do Império Persa. Xerxes, no caso. E foi lido o registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio e que haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. Que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. Seus oficiais responderam, nada lhe foi feito. O rei perguntou, quem está no pátio? Ora, Amã havia acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei o enforcamento de Mardoqueu na forca que ele lhe havia preparado. Os oficiais do rei responderam, é Amã que está no pátio. Façam-no entrar, ordenou o rei. Entrando Amã, o rei lhe perguntou, o que se deve fazer ao homem
que o rei tem o prazer de honrar? E Amã pensou consigo: a quem será? A quem o rei teria prazer de honrar, senão a mim? Por isso respondeu ao rei: ao homem que o rei tem prazer de honrar, ordena que traga um manto do próprio rei e um cavalo que o rei montou e que ele leve o brasão do rei na cabeça. Em seguida, sejam o manto e o cavalo confiados a alguns dos príncipes mais nobres do rei e ponham eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar e o conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. O rei ordenou então a Amã: vá depressa apanhar o manto e o cavalo e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Ele está sentado junto à porta do palácio real, não omita nada do que você recomendou. Então Amã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com o manto e o conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando à frente dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. Que loucura, né, cara? Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do palácio real. Amã, porém, correu para casa com o rosto coberto, muito aborrecido, e contou a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo o que lhe havia acontecido. Tanto os seus conselheiros como Zeres, sua mulher, lhe disseram: visto que Mardoqueu, diante de quem começou a sua queda de origem judaica, você não terá condições de enfrentá-lo, sem dúvida você ficará arruinado. E, quando ainda conversavam, chegaram os oficiais do rei e, às pressas, levaram Amã para o banquete que... Enquanto ainda conversavam, chegaram os oficiais do rei e às pressas levaram Amã para um banquete que Ester havia preparado. Bom, deixa eu só retornar, que eu acabei me distraindo, no verso 6, né? Entrando Amã, o rei lhe perguntou, essa parte eu li aqui, o rei ordenou então a Amã: vá depressa apanhar... Não, essa parte também li. Então, em seguida, voltando ao verso 9, em seguida, seja o manto e o cavalo confiados... Ordena que tragam um manto do próprio rei e um cavalo que o rei montou e ele leve o brasão do rei na cabeça. Em seguida, sejam o manto e o cavalo confiados a alguns dos príncipes mais nobres do rei e ponham eles um manto sobre o homem que o rei deseja honrar e o conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. O rei então ordenou a Amã: vá depressa apanhar o manto e o cavalo e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Pois é. Bom, então no próximo vídeo, capítulo 7, né, que trata sobre o enforcamento de Amã. No vídeo anterior eu tratei sobre o pedido de Ester ao rei, capítulo 5, que eu deixaria aqui no final. Valeu! O capítulo número 6 do livro de Ester trata sobre Amã é obrigado a honrar Mardoqueu. Então, trata sobre essa história em que Amã, que é inimigo dos judeus, é obrigado a trazer honras a Mardoqueu, que é um judeu. Então vamos lá, eu estou aqui nesse canal gravando todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ou seja, do primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis, até o último livro da Bíblia, que é Apocalipse. E eu já fiz isso, de gravar todos os capítulos, dos seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e atualmente estou no livro de Ester. Então estou seguindo a ordem correta, ou melhor, não que seja a ordem correta, mas a ordem que os livros da Bíblia estão dispostos. Beleza? Então vamos ao capítulo 6, Amã é obrigado a honrar Mardoqueu, um capítulo com apenas 14 versos. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir, por isso ordenou que trouxessem o livro das crônicas do seu reinado e que o lessem para ele. O rei do quê? Do Império Persa. Xerxes, no caso. E foi lido o registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio e que haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. Que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. Seus oficiais responderam: nada lhe foi feito. O rei perguntou: quem está no pátio? Ora, Amã havia acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei o enforcamento de Mardoqueu na forca que ele lhe havia preparado. Os oficiais do rei responderam: é Amã que está no pátio. Façam-no entrar, ordenou o rei. Entrando Amã, o rei lhe perguntou: o que se deve fazer ao homem que o rei tem o prazer de honrar? E Amã pensou consigo: a quem será? A quem o rei teria prazer de honrar, senão a mim? Por isso respondeu ao rei: ao homem que o rei tem prazer de honrar, ordena que tragam um manto do próprio rei e um cavalo que o rei montou e que ele leve o brasão do rei na cabeça. Em seguida, sejam o manto e o cavalo confiados a alguns dos príncipes mais nobres do rei e ponham eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar e o conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele:
Isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. O rei ordenou então a Amã: vá depressa apanhar o manto e o cavalo e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Ele está sentado junto à porta do palácio real, não omita nada do que você recomendou. Então Amã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com o manto e o conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando à frente dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. Que loucura, né, cara? Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do palácio real. Amã, porém, correu para casa com o rosto coberto, muito aborrecido, e contou a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo o que lhe havia acontecido. Tanto os seus conselheiros como Zeres, sua mulher, lhes disseram, visto que Mardoqueu, diante de quem começou a sua queda de origem judaica, você não terá condições de enfrentá-lo, sem dúvida você ficará arruinado. E, quando ainda conversavam, chegaram os oficiais do rei e, às pressas, levaram Amã para o banquete que... Enquanto ainda conversavam, chegaram os oficiais do rei e às pressas levaram Amã para um banquete que Ester havia preparado. Bom, deixa eu só retornar, que eu acabei me distraindo, no verso 6, né? Entrando Amã, o rei lhe perguntou o que... Tá, essa parte eu li aqui. O rei ordenou então a Amã: vá depressa apanhar... Não, essa parte também li. Então, em seguida, voltando ao verso 9. Em seguida, seja o manto e o cavalo confiados... Ordena que tragam um manto do próprio rei e um cavalo que o rei montou e ele leve o brasão do rei na cabeça. Em seguida, sejam o manto e o cavalo confiados a alguns dos príncipes mais nobres do rei e ponham eles um manto sobre o homem que o rei deseja honrar e o conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. O rei então ordenou a Amã: vá depressa apanhar o manto e o cavalo e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Pois é. Bom, então no próximo vídeo, capítulo 7, né, que trata sobre o enforcamento de Amã. No vídeo anterior eu tratei sobre o pedido de Ester ao rei, capítulo 5, que eu deixaria aqui no final. Valeu! O capítulo número 6 do livro de Ester trata sobre Amã é obrigado a honrar Mardoqueu. Então, trata sobre essa história em que Amã, que é inimigo dos judeus, é obrigado a trazer honras a Mardoqueu, que é um judeu. Então vamos lá, eu estou aqui nesse canal gravando todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ou seja, do primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis, até o último livro da Bíblia, que é Apocalipse. E eu já fiz isso, de gravar todos os capítulos, dos seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e atualmente estou no livro de Ester. Então estou seguindo a ordem correta, ou melhor, não que seja a ordem correta, mas a ordem que os livros da Bíblia estão dispostos. Beleza? Então vamos ao capítulo 6, Amã é obrigado a honrar Mardoqueu, um capítulo com apenas 14 versos. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir, por isso ordenou que trouxessem o livro das crônicas do seu reinado e que o lessem para ele. O rei do quê? Do Império Persa. Xerxes, no caso. E foi lido o registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio e que haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. Que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. Seus oficiais responderam: nada lhe foi feito. O rei perguntou: quem está no pátio? Ora, Amã havia acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei o enforcamento de Mardoqueu na forca que ele lhe havia preparado. Os oficiais do rei responderam: é Amã que está no pátio. Façam-no entrar, ordenou o rei. Entrando Amã, o rei lhe perguntou: o que se deve fazer ao homem que o rei tem o prazer de honrar? E Amã pensou consigo: a quem será? A quem o rei teria prazer de honrar, senão a mim? Por isso respondeu ao rei: ao homem que o rei tem prazer de honrar, ordena que tragam um manto do próprio rei e um cavalo que o rei montou e que ele leve o brasão do rei na cabeça. Em seguida, sejam o manto e o cavalo confiados a alguns dos príncipes mais nobres do rei e ponham eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar e o conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. O rei ordenou então a Amã: vá depressa apanhar o manto e o cavalo e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Ele está sentado junto à porta do palácio real, não omita nada do que você recomendou. Então Amã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com o manto e o conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando à frente dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. Que loucura, né, cara? Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do palácio real.
Amã, porém, correu para casa com o rosto coberto, muito aborrecido, e contou a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo o que lhe havia acontecido. Tanto os seus conselheiros como Zeres, sua mulher, lhe disseram, visto que Mardoqueu, diante de quem começou a sua queda de origem judaica, você não terá condições de enfrentá-lo, sem dúvida você ficará arruinado. E, quando ainda conversavam, chegaram os oficiais do rei e, às pressas, levaram Amã para o banquete que... Enquanto ainda conversavam, chegaram os oficiais do rei e, às pressas, levaram Amã para um banquete que Ester havia preparado. Bom, deixa eu só retornar, que eu acabei me distraindo, no verso 6, né? Entrando Amã, o rei lhe perguntou o que... Tá, essa parte eu li aqui. O rei ordenou, então, a Amã: vá depressa apanhar... Não, essa parte também li. Então, em seguida, voltando ao verso 9. Em seguida, seja o manto e o cavalo confiados. Ordena que tragam um manto do próprio rei e um cavalo que o rei montou, e ele leve o brasão do rei na cabeça. Em seguida, sejam o manto e o cavalo confiados a alguns dos príncipes mais nobres do rei, e ponham eles um manto sobre o homem que o rei deseja honrar, e o conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. O rei então ordenou a Amã: vá depressa apanhar o manto e o cavalo, e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Pois é. Bom, então no próximo vídeo, capítulo 7, né, que trata sobre o enforcamento de Amã. No vídeo anterior eu tratei sobre o pedido de Ester ao rei, capítulo 5, que eu deixaria aqui no final. Valeu! O capítulo número 6 do livro de Ester trata sobre Amã é obrigado a honrar Mardoqueu. Então, trata sobre essa história em que Amã, que é inimigo dos judeus, é obrigado a trazer honras a Mardoqueu, que é um judeu. Então vamos lá, eu estou aqui nesse canal gravando todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ou seja, do primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis, até o último livro da Bíblia, que é Apocalipse. E eu já fiz isso, de gravar todos os capítulos, dos seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, e atualmente estou no livro de Ester. Então estou seguindo a ordem correta, ou melhor, não que seja a ordem correta, mas a ordem que os livros da Bíblia estão dispostos. Beleza? Então vamos ao capítulo 6, Amã é obrigado a honrar Mardoqueu, um capítulo com apenas 14 versos. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir, por isso ordenou que trouxessem o livro das crônicas do seu reinado e que o lessem para ele. O rei do quê? Do Império Persa. Xerxes, no caso. E foi lido o registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, 2 dos oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio e que haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. Que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. Seus oficiais responderam: nada lhe foi feito. O rei perguntou: quem está no pátio? Ora, Amã havia acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei o enforcamento de Mardoqueu na forca que ele lhe havia preparado. Os oficiais do rei responderam: é Amã que está no pátio. Façam-no entrar, ordenou o rei. Entrando Amã, o rei lhe perguntou: o que se deve fazer ao homem que o rei tem o prazer de honrar? E Amã pensou consigo: a quem será? A quem o rei teria prazer de honrar, senão a mim? Por isso respondeu ao rei: ao homem que o rei tem prazer de honrar, ordena que tragam um manto do próprio rei e um cavalo que o rei montou, e que ele leve o brasão do rei na cabeça. Em seguida, sejam o manto e o cavalo confiados a alguns dos príncipes mais nobres do rei, e ponham eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar, e o conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. O rei ordenou então a Amã: vá depressa apanhar o manto e o cavalo, e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Ele está sentado junto à porta do palácio real, não omita nada do que você recomendou. Então Amã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com o manto e o conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando à frente dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. Que loucura, né, cara? Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do palácio real. Amã, porém, correu para casa com o rosto coberto, muito aborrecido, e contou a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo o que lhe havia acontecido. Tanto os seus conselheiros como Zeres, sua mulher, lhe disseram, visto que Mardoqueu, diante de quem começou a sua queda de origem judaica, você não terá condições de enfrentá-lo, sem dúvida você ficará arruinado. E, quando ainda conversavam, chegaram os oficiais do rei e, às pressas, levaram Amã para o banquete que... Enquanto ainda conversavam, chegaram os oficiais do rei e, às pressas, levaram Amã para um banquete que Ester havia preparado.
Bom, deixa eu só retornar, que eu acabei me distraindo, no verso 6, né? Entrando Amã, o rei lhe perguntou, que tá, essa parte eu li aqui, o rei ordenou então a Amã, vá depressa apanhar... Não, essa parte também li.